Eu quero saudar os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da Embratel, canal aberto, ou pela Sky, canal 85, ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos também nossos de outras igrejas que assistem, participam de nossos conteúdos. Quero agradecer e também aos irmãos da Assembleia de Deus que também nos assistem, participam conosco, oram por nós, são nossos irmãos. A esses também, a paz do Senhor. Nós vamos falar hoje, começar um assunto interessante, logo depois da nossa vinheta. Nós vamos começar, a partir de hoje, abordando alguns assuntos dentro dos evangelhos. E o assunto que nós vamos começar, vejam, os irmãos, os 4 evangelhos são muito simples. O conteúdo dos evangelhos é um conteúdo muito simples, tanto que a maioria dos pregadores, mesmo dos evangelistas, preferem usar os evangelhos, porque na verdade os evangelhos são a biografia de Jesus, mesmo em linguagem um pouquinho bem semelhante aos 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas são parecidos, um conteúdo um pouco parecido, por isso são chamados de sinóticos. O Evangelho de João, que é o último que foi escrito, é um pouquinho diferente. Claro, isso tem muito a ver até com a maneira como eles foram dirigidos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. João Marcos escreve para os romanos. João Marcos era escriba, mais culto, talvez por isso tenha sido mais curto, porque uma facilidade maior de síntese. Muitos dizem que o Evangelho de Marcos não é de Marcos, é de Pedro, porque Marcos era um jovem que convivia com Pedro, e talvez o Marcos tenha escrito um relato que Pedro lhe fez. Isso alguns colocam assim. Mas o segundo evangelho escrito foi o de Mateus, foi direto para os judeus. Lucas escreve em 2 tratados, sendo o primeiro o evangelho de Lucas e o segundo de Atos, ele escreve diretamente para os gregos. Lucas era grego. E o terceiro e o quarto, que é um pouquinho diferente, João escreve para todos os gentios. Mas nos evangelhos, e são muito simples, como eu disse, mas eles têm um teor profético muito profundo. E é por isso que às vezes as pessoas passam muito longe do conteúdo profético dos evangelhos. Tem-se a impressão de que eles são muito simples, e nessa impressão muitas pessoas cometem equívocos muito grandes com relação a eles. E nesses programas agora nossos, nós vamos falar sobre um aspecto dentro dos evangelhos, do ministério de Jesus, que são as curas. Jesus fez várias curas. E a pergunta que se faz, se tudo que Jesus disse e fez fosse escrito, claro, nenhum livro caberia, Isso mesmo já foi dito, está escrito. Mas por que então há uma seleção de acontecimentos, de eventos que estão
dentro dos evangelhos, eles estão por acaso? Não, não estão por acaso. O Espírito Santo, no início da igreja, no primeiro século, move toda a sua igreja, os apóstolos, por isso que é a chamada doutrina apostólica, a escreverem os fatos. Então, tudo que está dentro dos evangelhos tem uma conotação profética, tem uma linha profética, como as curas. As curas estão ali dentro de uma linha interessante, muito interessante, e que chama a nossa atenção. A primeira cura que nós vamos mencionar aqui, que está lá no livro no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, é a cura do surdo. Jesus, lá em Decápolis, encontrou um surdo que falava com muita dificuldade, praticamente não falava. Ele era surdo de nascença. E Jesus curou o surdo. Mas há algum significado na cura do surdo? Será que o que Jesus está querendo mostrar ali naquela cura? Primeiramente, nós vamos observar o que é o surdo. Para descrever essa deficiência, aliás, os nossos, todas as pessoas que são surdas não gostam de serem chamadas de deficientes auditivos. Eles não gostam dessa expressão. Eles preferem ser chamados de surdos. Muito bem. O que a surdez faz? O que ela compromete? Primeiro nós vamos entender o que é a fala. A fala, ela é uma articulação de sons. Você tem todo o aparelho fonador, ele funciona como se fosse um instrumento de sopro. E você, então, faz com que joga o ar que sai, o ar que sai do pulmão, que você solta, você faz com que esse ar passe por certos compartimentos, de todo o aparelho fonador. Esse ar forma sons. Esses sons, o cérebro, ele pega esses sons e faz a colocação dele em compartimentos, e essa articulação de sons formam palavras. Então, o que é a palavra? A palavra é uma articulação de sons. Você ouve, então você faz a articulação de sons. É claro que isso é um processo do sistema nervoso central. Então vamos lá. A criança, quando ela começa a desenvolver o amadurecimento do seu sistema nervoso central, a partir dos 4 meses, ela começa a ouvir, ela começa a ver, ela começa a ter o amadurecimento do seu sistema nervoso. Então, à medida que esse sistema nervoso vai amadurecendo, ela começa a ouvir os sons. Ela está dentro de um ambiente onde ela começa a ouvir os sons. Esses sons formam, às vezes, podem formar palavras. Então, ele capta o som, ouve como é que é, então ele começa a fazer aquilo. Então, o cérebro pega aquilo ali para articular através do aparelho fonador palavras. Então qual o problema Então, o surdo não fala. Sim, o surdo não fala porque ele
não capta esses sons. A criança, lá nos Estados Unidos, que som que ela vai ouvir? Ela vai ouvir palavras em inglês. Então, o som que ela vai ouvir, o que vai entrar pelo ouvido da criança lá, são sons que formam palavras, e essas palavras são em inglês. Então, ele fala inglês. Na Alemanha, ouviu palavras, sons que formam palavras em alemão. Ele fala, vai crescer falando alemão, espanhol, português, árabe, enfim, qualquer língua. Então, o surdo, ele não fala porque ele não ouve. Então, ele não ouve. Veja, então qual seria a aplicação dessa cura no sentido profético para a igreja? Qual o sentido profético para a igreja? Lá no livro de Apocalipse, quando nós estudamos as 7 cartas, vocês vão ver em todas as 7 cartas, no final de cada carta, uma expressão muito interessante e não está aí por acaso. O que diz? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muita gente fez a exegese errada desse texto. Então, as igrejas são todas as igrejas. Não existe todas as igrejas. Não são todas as religiões nem denominações. As igrejas são todas as igrejas no seu tempo. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, são as 7 igrejas, Então, o Espírito Santo sempre falou às 7 igrejas, ou seja, as igrejas em todo o seu tempo da história. Mas a expressão que está lá é quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, quem não é surdo. Mas você está falando de surdo do ponto de vista físico? Aí não. Aí a expressão é profética, porque aí é ouvir a voz do Espírito Santo. Então vejam, o que acontecia com o surdo? Ele não falava, ou falava com muita dificuldade. Mas por que ele falava com muita dificuldade? Porque ele não ouvia. Nós pregamos a vida toda, e não há como negar isso, que a palavra é um mistério. A palavra é um mistério. Ela tem um segredo. Tudo aquilo que provém de Deus é mistério. Você não alcança o projeto de Deus, o projeto que o Espírito Santo tem para a igreja, se não houver revelação. Então, o que é revelação? A revelação é alguma coisa que não vem da sua razão. Então, vem da eternidade, é algo diferente. Então, você tem que ouvir. Então, ouvir o quê? Ouvir o que o Espírito Santo fala. Será que todo mundo está ouvindo a voz do Espírito Santo? Se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, o som que você emite, a palavra que você emite, pode ser totalmente sem sentido. O surdo emite sons? Emite sons. Ele emite sons, mas são sons desconexos, não são sons conectados, não são sons articulados, não formam palavras nem sentido. Por quê? Porque não ouve.
se o Espírito Santo não falar com você, o que você falar a respeito do projeto de Deus pode soar como sem sentido, desconexo, alguma coisa que não tem entendimento, não alcança o objetivo. Então, quando Jesus cura o surdo, ele está mostrando para a igreja a necessidade do homem ouvir. Mas aqui, profeticamente, ouvir o quê? O que o Espírito Santo diz. Então, se o Espírito Santo não falar, você não vai entender. Vamos pegar um exemplo claro disso. Paulo. Qual foi a experiência de Paulo? Inclusive, ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Então, o que Paulo era? Paulo era surdo. Fisicamente, não. Do ponto de vista daquilo que era o projeto de Deus, ele não ouvia. Lá no caminho de Damasco, ele ouviu. E ele começou agora a falar o quê? Aí ele começou a falar igual o que ele falava antes. A linguagem dele era igual a que ele tinha antes da experiência do caminho de Damasco? Não, completamente diferente. Porque agora ele falava uma palavra baseada naquilo que ele estava ouvindo. E é isso que toda a experiência da igreja, nesse momento, exige. Tudo aquilo que é importante para a igreja hoje. Não adianta você ir no púlpito, entregar uma palavra, ela pode ser de elevado teor cultural, histórico, arqueológico, tudo. Mas se não houver ali aquilo que o Espírito Santo está colocando, ela não vai alcançar o objetivo. Ou seja, vai soar como sons completamente desarticulados, sem sentido. E o mundo de hoje está vivendo assim, de sons, de ruídos que não têm nenhum sentido, que não fazem não alcança nada. E é por isso que está aí. As pessoas se afastando da palavra, as pessoas descrendo. Por quê? Por quê? Porque há sons, há ruídos, mas não há uma palavra. Porque essa palavra que é do Espírito é que atinge a alma. Não atinge a razão, ela atinge a alma. E é por isso que nós sempre falamos que se o Espírito Santo não revelar Jesus ao homem, o homem não tem experiência de salvação. Ele só tem experiência de salvação quando o Espírito Santo se revela a ele. Por isso, lá no livro de Apocalipse, diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, sem isso, o que acontece? Nada. Então, vamos voltar ao caso da cura colocada aqui, dessa cura do surdo lá de Decápolis. Jesus restaurou aquele homem. Olha, coisa impressionante. Olha só. Imediatamente ele começou a falar normalmente. Não poderia ser assim, porque teria que haver um processo de aprendizado, de ouvir, de aprender a formar palavras e tal. Mas ele aqui começou a falar normalmente. É exatamente quando o Senhor abre o ouvido do homem para ouvir a voz do Espírito Santo, imediatamente ele começa a falar aquilo que é do Espírito, aquilo que vem da eternidade, aquilo que não é do homem e que é uma operação nova. Então, meus irmãos, nós vamos começar a observar todo o ministério de Jesus é profético. E aqui, na cura do surdo, o Senhor está dando um exemplo muito importante para nós. Nós precisamos ouvir, ter os ouvidos abertos, e alguns precisam receber a cura, essa cura do ouvir, para poder ouvir a voz do Espírito, porque só ouvindo a voz do Espírito você consegue falar aquilo que é do Espírito. Você só consegue falar
do projeto de Deus se você ouvir a voz do Espírito. Se você não ouvir, tudo que você falar é tudo que acontece por aí, e é por isso que as religiões estão desse jeito e nessa situação toda que aí está. Quem tem ouvidos para ouvir? Todos têm? Nem todos têm. Mas os que têm estão ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nesse momento. E essa é a nossa experiência. Medita nisso, meu irmão. Até o próximo programa.